Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem, mais uma vez bem-vindos aqui à minha bagunça, meu nome é Felipe. No vídeo de hoje a gente vai fazer o resumo do capítulo 6 da Era dos Extremos, que tem o título de As Artes entre 1914 e 1945. Se você caiu aqui de paraquedas, a dinâmica funciona muito simples, o resumo vai ficar na tela, minha carinha vai ficar aqui no cantinho, eu vou fazer uma leitura dinâmica desse resumo para poder ajudar vocês no conhecimento. Te convido a ficar até o fim. Se você curtiu o conteúdo, deixa aquele joinha, se inscreve aí, passa para frente para quem está estudando. Pessoal, fechar aqui o fonezinho que é necessário. Esse capítulo ele vai abordar basicamente, né, os artistas de vanguarda, né, como por exemplo os cubistas, os impressionistas, né, eles já previam a crise na sociedade moderna antes mesmo das crises acontecerem. É uma parada muito legal. Os movimentos como o dadaísmo, né, também o surrealismo, eles simplesmente quebraram as regras da arte tradicional, enquanto o cinema e o jazz, né, eles viraram assim símbolos da modernidade, né? A Bauhaus, a gente vai falar sobre isso também, revolucionou o design e a arte ela acabou se misturando com a política, especialmente ali no entre guerras, né? O rádio e o cinema, né, se popularizaram bastante na cultura, acabaram chegando até as massas. E no final das contas, a arte desse período ela se mostrou assim com uma dualidade muito grande, né? Tanto pro lado da tragédia quanto pro lado da esperança, né? Mostrando realmente o mundo que estava em transformação. Bom, feito esse resuminho aí, essa palhinha, pessoal, o resumo do resumo, eu vou começar aqui a leitura do resumo do capítulo, são tantos resumos. É o resumo. Pra gente poder dar continuidade ao trabalho. Simbora, pessoal, vamos lá. Muitos designers de moda, né, que normalmente eles não são vistos como críticos ou como analistas, eles conseguiram prever assim, vários eventos que mudariam a sociedade moderna, né? Até melhor do que alguns profetas que eram famosos da época, né? Essa habilidade deles assim foi muito importante para poder entender como a era de grandes mudanças afetou, né, no geral, as artes e também a cultura das elites, né? Essas formas de arte, elas pareciam assim já vê que a sociedade burguesa ia entrar num breve colapso, né? Muito antes disso realmente acontecer, né? Tem um exemplo aqui em 1914, os estilos de arte como cubismo, expressionismo, né? Também o abstracionismo, né? Que já estavam rolando, né? Assim como as novas ideias tanto na música quanto na literatura. Tudo isso mostrava que estava acontecendo uma quebra de tradição grande. Em 1914 já tinha muitos artistas famosos do modernismo, como o citado aqui, o T.S. Eliot, que já era conhecido na cena, né, de arte de Londres, mesmo antes de lançar as suas obras. Olha só, embora novas vozes tenham surgido, né, depois da Primeira Guerra Mundial, os artistas que começaram a criar nos anos ali de 1880, eles ainda dominavam as inovações artísticas, né? Depois de 1914, alguns movimentos como o dadaísmo e o construtivismo soviético trouxeram novas ideias. Mas essas ideias elas foram meio que assim incorporadas ao modernismo que já existia, né? Sem mudar muito as coisas da arquitetura e de design naquele momento. O dadaísmo e o surrealismo é bom importante foi fogo, eu acabei de acordar. É muito importante estudar um pouco sobre eles, já dar uma olhada mais a fundo sobre esses movimentos. Eles foram assim dois movimentos artísticos que eles basicamente se rebelaram contra a arte tradicional. Mas eles fizeram isso assim de jeitos diferentes, pessoal. O dadaísmo ele nasceu como uma forma de protesto contra a guerra e a sociedade. Importante anotar essa informação, né? Meio que dizendo que
tudo já era sem sentido. Tudo que estava rolando ali já era sem sentido. Já o realismo, ele queria explorar a imaginação, né, e os sonhos das pessoas, tentando dar um sentido ao que parecia confuso, ao que parecia sem lógica. Olha só como esses opostos surgiram basicamente na mesma época e realmente eles provocaram essa revolução na maneira de se fazer arte. Ambos os movimentos, eles trouxeram assim novas ideias para a arte, para a literatura, e mudaram muito a cultura da época. A vanguarda, né, que é um movimento inovador, começou a ser aceita pela cultura mais tradicional, mas ainda ela se mantinha um pouco distante do gosto da massa, né, das pessoas ditas como pessoas comuns, combinando com a arte clássica e também a moda da época. Falando do balé, pessoal, ele se tornou assim uma forma de arte de vanguarda. Vanguarda era tida como a inovação da época. Hoje a gente vê vanguarda como uma parada assim super tradicional. Na época, a vanguarda era que queria inovar pra caramba. Prosseguindo. O balé ele se tornou uma forma de arte de vanguarda, né, com a ajuda de um cara chamado Sergei Diaghilev. Que é assim que se pronuncia, tá escrito aí no resumo. Ele trouxe assim muitas novidades que atraíram tanto a elite cultural quanto o público em geral, misturando assim tradição e inovação de um jeito que soou muito interessante para as pessoas da época. O balé do Diaghilev, uma hora certa, ele era assim uma espécie de super atração em Paris, né? Ele ajudou a espalhar as novas ideias artísticas de diferentes países, né? Depois de 1918, mesmo com Paris sendo assim um centro cultural, ela começou a competir com outras cidades, especialmente com Moscou e com Berlim, que estavam se destacando assim com as suas próprias vanguardas artísticas. Lembrando que na época a vanguarda era a galera que estava buscando a inovação. Mas aí, gente, os regimes do Stalin e do Hitler, eles simplesmente desestabilizaram essas correntes artísticas, né? A cultura também estava se fragmentando em lugares que antes eram grandes impérios, como o Austro-Húngaro e também o Império Otomano, onde as literaturas elas ficaram isoladas, né? Elas não dialogavam entre elas. Na América, a poesia em espanhol estava em alta, mas só começou a ter um reconhecimento global durante a Guerra Civil Espanhola, né? De 1936 a 1939. E as artes visuais, pintura, né? Elas também não eram assim tão internacionais quanto se pensava. Elas eram tipos de arte mais locais. Duas formas de arte que conquistaram o mundo, indiscutivelmente, foi o cinema e o jazz. Já anota aí. Ambas elas nascidas do Novo Mundo, basicamente as Américas, né? No começo o cinema não era muito levado a sério, só que conforme o tempo foi passando, esse reconhecimento ele foi sendo levado mais a sério, né? E também celebrado, né? Um exemplo disso foi o maior nome do cinema, né? Da história, o Charlie Chaplin, que virou assim referência no cinema. Quando eu falo referência, é autoridade no assunto. Na década de 1930, o cinema francês começou a chamar a atenção dos intelectuais, né? Como os diretores René Clair e o Jean Renoir, fazendo filmes que eram bem valorizados, né? Mesmo assim, os filmes de Hollywood, que se inspiravam nas ideias inovadoras da Europa, eles acabaram dominando o mercado, né? Dominam até hoje, né? Também teve diretores e técnicos da Europa Central que se mudaram para Hollywood, né? O que fez assim uma grande diferença no jeito que os filmes americanos eram feitos, né? A galera da Europa estava indo para lá para poder aplicar novas técnicas, né? E também poder desenvolver melhor
a indústria do cinema, né? O jazz, ele surgiu como uma nova forma de música que simplesmente assim quebrou com as tradições do passado e se tornou o símbolo da modernidade. Foca nessa informação. Mas, para os intelectuais da época, demorou para que eles realmente reconhecessem a importância do jazz. Na literatura, a galera mais moderna começou a olhar para o passado de uma maneira nova, né? Eles deixaram de lado autores que já eram considerados ultrapassados e começaram a valorizar outros artistas, né? Como o pintor El Greco, né? Citado aqui no resumo. O modernismo ele começou a se fazer notar no dia a dia das pessoas. Isso afetou desde o design dos produtos, né? As coisas que eram vendidas pro dia a dia, até nas arquiteturas, né? Como escolas como a Bauhaus, que trouxe uma revolução não só na estética, mas também uma revolução ideológica, pessoal. Só que a verdadeira influência da Bauhaus só ficou clara depois da Segunda Guerra. Falando sobre a Bauhaus, né? Era uma escola de design e de arte que, na década de 1930, ela foi vista como, assim, bem subversiva, né? Ou seja, ela desafiava as normas do status quo, especialmente em tempos políticos difíceis, né? Que era o que estava rolando bastante na época. Quando a Bauhaus chegou à Grã-Bretanha e aos Estados Unidos, ficou claro que a política estava, assim, muito presente nas artes. Muito importante isso, gente. Muitos artistas jovens, eles se identificavam com ideias progressistas, né? Buscando mudanças, né? Buscando inovações. Só que ao mesmo tempo, né? Havia uma boa quantidade de artistas que tinham opiniões bem conservadoras, né? Ou até mesmo fascistas, né? Figuras, o já mencionado aqui, o T.S. Eliot e o Ezra Pound, acho que é assim que se pronuncia. Eles eram poetas, né? E romancistas como o Knut Hamsun, isso, e D.A. Lawrence, mostram que a cena artística, ela não era tão simples, né? A mentalidade dos artistas era muito diferente, né? Mentalidade, opinião política e etc. Todo mundo estava do lado das ideias de progresso e de liberdade. Alguns estavam bem alinhados, né, com as visões mais tradicionais ou com as visões mais reacionárias. Tudo isso se revelava, né, como um ambiente artístico que era muito cheio de tensões, né, e também muitos contrastes, pessoal. Durante as guerras mundiais e a Revolução de Outubro, a esquerda, especialmente a parte mais radical, começou a chamar a atenção de muitos movimentos artísticos que até então eles eram mais focados na estética do que na política. Antes, movimentos como o dadaísmo, o surrealismo, eles não se preocupavam muito com a política. Aliás, eles não se preocupavam nada com a política. Mas a guerra e a revolução mudou tudo isso, pessoal. Com a influência do Lenin, o marxismo ele ganhou força na Europa Ocidental e muitos artistas eles passaram a adotar uma forma, assim, vou colocar entre aspas, tá, de bolchevismo cultural, né? Foca nessa informação para tentar fazer a associação. Ou seja, eles começaram a se envolver com ideias socialistas e a usar a arte para poder expressar essa visão mais política. Com o tempo, a situação acabou se complicando ainda mais, né? Os regimes autoritários do Hitler, né, e do Stalin também, começaram a rejeitar esses movimentos de vanguarda que buscavam inovação, né, mudança nas artes. Ao invés disso, eles preferiram, assim, obras de arte que já eram grandiosas, né, e também ideológicas, e que não desafiavam a ordem estabelecida, pessoal, né? Isso deixou a relação entre a arte e a política bastante tensa, muito tensa, né? Já que muitos artistas eles estavam tentando fazer alguma coisa nova, enquanto os governantes eles queriam controlar, né, até a arte para poder servir aos seus próprios interesses, né? No começo do século XX, rolou assim muita tragédia. E as artes desse período mostrou toda essa tristeza e falta de esperança, né? Mesmo que muitos artistas quisessem um futuro melhor, né?
Gente como o já citado aqui Karl Kraus, santa pronúncia, né? E o Franz Kafka, eles falaram sobre como a vida humana ela era complicada nas obras deles, né? Na Europa Central e Oriental, a arte vanguardista apareceu como uma resposta, né, a toda essa confusão cultural. Enquanto isso, os intelectuais do Ocidente, né, especialmente depois da Primeira Guerra, eles estavam mais otimistas, né? Eles viam as coisas de forma menos sombria, né? Já os artistas de lugares como, por exemplo, a Índia e também a China, eles estavam mais preocupados em encontrar maneiras de mostrar o que estava acontecendo nas realidades deles, nas suas realidades, através da literatura, né? Eles queriam expressar as suas próprias experiências e desafios nas histórias que eles escreviam. Cara, se a gente for olhar para o que estava rolando em cada um desses lugares, não somente na China, né, na Índia, no geral, no Entre Guerras, imagina, para você que está estudando, está acompanhando o conteúdo, não somente o meu, né, estuda através de outros conteúdos que mostrem as minúcias, né, do Entre Guerras. Imagina como era o trabalho artístico, principalmente o literal desses camaradas. Meu irmão, era um pandemônio. Só desgraça, só horror. Prosseguindo. No começo do século XX, começou a surgir uma valorização maior, né, da massa, das pessoas comuns. Algo que apareceu tanto nas artes quanto também na mídia, né, com reportagem, a câmera, né? Ficou possível mostrar o dia a dia, né, da massa, né, das pessoas de uma forma que nunca tinha sido feita antes, pessoal. Olha só, era uma novidade muito grande. Escritores famosos como o Hemingway e Dreiser, que também eram jornalistas, eles começaram a escrever de um jeito mais acessível para o grande público, né? Usando a reportagem para poder fazer críticas sociais. Esse estilo de escrita misturava, né, jornalismo com a literatura. Ele ficou muito popular nos anos 1920 com a influência da vanguarda russa e com o crescimento dos documentários e das entrevistas ilustradas, né, que se tornaram extremamente populares em lugares como os Estados Unidos e Grã-Bretanha, né? Ou seja, lugares onde a massa trabalhadora era muito forte. A popularização do fotojornalismo e do cinema mudou bastante a forma como as pessoas viam o mundo, né? Fotos e filmes, eles começaram a ser vistos como uma forma mais realista de, assim, de mostrar a verdade, de mostrar real o que estava acontecendo, principalmente por conta das tecnologias novas, né? Como, a câmera Leica, que já deixava tudo mais fácil, né? Mais preciso. Diferente dos textos que exigiam, assim, mais interpretação, as imagens, assim, elas eram diretas, gente. É só você pegar, você lê um texto, né? Tá escrito ali, tem a informação e tem a interpretação em cima do que você lê. Quando você olha para uma imagem, tudo bem, também tem uma interpretação em cima da imagem. Só que a imagem deixa a parada muito mais clara. Era assim que funcionava, é assim que funciona até hoje. Quer dizer, até hoje mais ou menos. Mas enfim, deu pra entender. Acho que deu pra entender. Prosseguindo. Nos anos de 1930, né, o cinema, assim, ele virou o principal entretenimento das massas. Até mais popular do que os jornais, pra vocês terem uma ideia. Especialmente na Grande Depressão e também na Segunda Guerra, quando as pessoas, assim, elas iam muito pro cinema para poder se distrair. O cinema era muito barato. Então, Grande Depressão precisava de coisas baratas. Entretenimento, então, baratíssimo. E guerra, tem toda a questão de economia de guerra, situação de guerra. Guerra! Cara, o cinema explodiu nessa época. Enquanto o cinema ele se tornava cada vez mais popular, as artes voltadas para o grande público, elas começaram a misturar elementos mais experimentais, como os da vanguarda, né? Mais uma vez, a vanguarda estava querendo inovar muitas coisas, com temas mais populares. Olha só como é que a coisa foi
foi acontecendo, né? Isso aconteceu principalmente em países como a França e a Itália, né? Onde o cinema, assim, viveu momentos de muita criatividade, né? Mesmo que as elites tentassem controlar essas novas formas de arte, elas acabaram, assim, dominando o cenário cultural. Não deu. Um ótimo exemplo disso, gente, foi o sucesso estrondoso da literatura de mistério, né? Com autores como a Agatha Christie, né? Muita gente ouviu falar da Agatha Christie, né? Assim, as obras dela ficaram absurdamente populares, né? A literatura de mistério bombou pela Europa, pelas Américas, né? Tomando uma proporção muito grande. Bom, pessoal, no final das contas, esses novos meios de comunicação de massa, né? Como o cinema, né? A literatura, elas mudaram de vez a cultura do século XX, né? E essa influência tá aí, gente, até hoje. Isso é verdade, até hoje. Desde o começo, o cinema ele se destacou assim como algo que todo mundo podia acessar, né? Ele era facilmente acessível, diferente dos jornais, que era para uma parte da sociedade. Quem não sabia ler se lascava. Quando os filmes eles começaram a ter som, o inglês virou assim a língua principal das produções, né? O que ajudou a fazer do idioma que a gente conhece hoje como a língua global, né? Antes da Segunda Guerra, a maior parte dos filmes do mundo era feita por Hollywood, né? Com exceção de lugares como o Japão e a Índia, né? Que também tinham as suas próprias indústrias, tem até hoje, né? Mas depois da guerra, o poder de Hollywood começou a diminuir, por incrível que pareça, né? Principalmente porque o sistema de grandes estúdios ele entrou em declínio, né? Isso mostrou que eles não conseguiram dominar o cinema, não conseguiam dominar o cinema para sempre. Até hoje, gente, hoje mesmo que eu falo 2025, 2024, 2023, pelo recorte temporal de agora, nas próprias grandes premiações estão tendo muitas indicações e muitos filmes premiados de fora daquela bolha de Hollywood, né? Os caras eles dominavam a indústria, né? Basicamente sempre dominaram. Naquela época do pós-guerra já se mostrou que os caras não iam dominar a indústria do cinema para sempre. Essa realidade está se refletindo hoje também. Prosseguindo. O rádio, pessoal, era uma forma assim de comunicação que todo mundo podia usar, especialmente nos países mais ricos, né? Durante a Grande Depressão, mais pessoas começaram a ouvir rádio para poder se informar, né? E também se divertir. Ele trazia notícias, né? Também entretenimento direto para as casas das pessoas, né? Isso ajudava principalmente os mais pobres, né? E as mulheres que podiam ouvir o que estava acontecendo no mundo sem sair de casa. Embora o rádio ele não tenha assim, mudado a forma como as pessoas viam o mundo, como o cinema fez, né? Ele se destacou porque ele conseguia falar com muita gente, né? Com milhões de pessoas ao mesmo tempo. Isso fez do rádio uma ferramenta assim, muito poderosa para propaganda política e para publicidade, né? Já que as mensagens e os anúncios eles podiam alcançar uma audiência muito grande em muito pouco tempo, né? Instantaneamente. O rádio ele também revolucionou na música porque ele tornou mais fácil para as pessoas ouvirem as músicas, né? Alcançando assim um público enorme. Acabei de falar isso, né? Especialmente entre aqueles que não tinham acesso a outras formas de entretenimento. Isso fez com que a música ficasse assim mais próxima do dia a dia das pessoas. Além disso, outras partes da cultura, como por exemplo o esporte, começaram a ganhar espaço no mundo todo. E o futebol ele se destacou como o esporte mais popular. Cara, isso aí até hoje, né? Só a gente vê o alvoroço que é o futebol a nível global. Global, futebol global. Terrível, a nível global. Global. Bom, ele é fácil de se entender e de jogar, teoricamente fácil, eu sou um perna de pau. E isso ajudou, né, a espalhar o futebol muito rápido pelo planeta. Mas, mesmo com todas essas mudanças, até os anos de 1950,
A cultura popular, ela ainda não tinha o impacto que acabaria tendo mais tarde, né? Foi só depois que ela se tornou realmente global, principalmente por conta da influência dos Estados Unidos, que começou a dominar esse campo, gente. Foi, sim, um absurdo. Assim, tudo que a gente estava vendo na música, no esporte, nas artes, né, começou a se conectar e a se espalhar pelo mundo todo. Bom, pessoal, esse foi o resumo do capítulo 6 da Era dos Extremos. Se você sobreviveu até aqui, deixa aquele joinha, passa para frente o conteúdo para quem está estudando. Se inscreve aqui, sempre estou postando resumo de capítulos de livro. Estou terminando essa coleção do Hobsbawm, depois eu vou partir para outros livros bem interessantes, costumam cair em vários editais de concurso por aí. Concurso não só na área de história, vestibular também, prova para escola técnica, sempre tem um edital e sempre tem uma referência bibliográfica. O objetivo do trabalho aqui é resumir essas referências bibliográficas para poder ficar de mais fácil acesso para a galera aqui que estuda mais a fundo, né? Bom, é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Desculpem as caneladas. Próximo vídeo, capítulo 7. Valeu, falou. Forte abraço.